Você está se tornando um escravo digital? Já parou para pensar que a gente vive num verdadeiro milagre? Sério, com isso aqui na mão, você acessa todo o conhecimento do mundo, fala com alguém lá no Japão em tempo real, assiste a pregações incríveis, vê a arte fantástica que a inteligência artificial consegue criar. É uma bênção, não é mesmo? Então por que a gente está tão ansioso, tão para baixo, tão desconectado da vida real? Por que os jovens parecem mais despreparados para os desafios, mesmo tendo acesso a tanta informação? Se você sente que perdeu o controle, que o seu celular manda em você e não o contrário, este vídeo é pra você. Então já deixa o like nesse vídeo e acompanhe até o final. Eu te prometo que irá se surpreender em tudo que o celular e as mídias sociais podem te causar. E eu já vou te adiantar, a igreja tem uma visão sobre isso que vai muito além do que a neurociência explica. Vamos começar pelo cérebro. Todo mundo fala de dopamina. Eu preciso da minha dose de dopamina. Só que a gente entendeu tudo errado. A dopamina não é a molécula do prazer. É a molécula da busca, da expectativa. Nossos antepassados precisavam dela para caçar, para sobreviver num mundo de escassez. O problema, nosso cérebro ainda é o mesmo, mas a gente vive na abundância total. A internet super rápida, o conteúdo adulto a um clique, o feed que nunca acaba. Tudo isso deu ao nosso cérebro mais caça do que ele jamais poderia aguentar. E ele quebrou. Estudos mostram que o cérebro de alguém que consome conteúdo adulto ou redes sociais de forma compulsiva se parece assustadoramente com o de um dependente químico. No começo, você usa para se sentir bem, para ter aquele pico de euforia. Depois de um tempo, você precisa usar, só para se sentir normal de novo. A ausência do estímulo já causa um mal-estar. E sabe qual é a pior parte? As plataformas sabem disso. Elas são desenhadas como a famosa experiência do pombo de Skinner. O pombo ficava frenético não quando recebia comida toda vez que bicava um botão, mas quando a recompensa era aleatória, imprevisível. Esse é o seu feed, você rola, a maior parte do conteúdo talvez nem te interesse, mas você sabe que, a qualquer momento, pode vir a recompensa. O vídeo engraçado, a fofoca do momento, aquele like inesperado. Isso nos deixa igual ao pombinho, frenéticos, viciados na caça, na expectativa do futuro imediato. E aqui está a primeira grande tragédia espiritual. A dopamina é a molécula do mais, do depois. Ela acaba com a molécula do aqui e agora. E onde você acha que Deus está? No passado, no futuro que você projeta? Não, Deus nos visita no presente. Se você nunca está no agora, você nunca está com Ele. Você não consegue rezar. Você não consegue nem viver de verdade. E o golpe final? A neurociência descobriu que o excesso de dopamina, que é o nosso acelerador, também quebra a parte do cérebro responsável pelo controle, pelo juízo, pelo freio, o córtex pré-frontal. Você se torna um carro de Fórmula 1, em velocidade máxima, numa descida e sem freio. Você sabe que deveria parar, mas simplesmente não consegue. Isso é a escravidão digital, é uma prisão neurológica. Mas será que nós somos só isso? Um monte de reações químicas? Um carro desgovernado esperando a batida? A neurociência para por aqui. Mas é exatamente aqui que a visão católica começa. Porque se você é só um animal, não há esperança. Mas se você tem uma alma, existe um freio que a ciência não pode medir. A neurociência nos diz que o nosso cérebro está danificado, que o nosso freio, o córtex pré-frontal, está enfraquecido. E ela está certa. É por isso que é tão difícil largar o celular. Mas a fé católica nos apresenta uma verdade mais profunda. Você não é só o seu cérebro, você tem uma alma. E essa alma tem uma faculdade poderosa chamada vontade. Pense comigo. A neurociência descreve o problema, mas não oferece a cura definitiva. Ela sugere detox digital, meditação, mindfulness. Tudo isso é bom, são como band-aids, mas a igreja nos oferece a cirurgia. O problema na raiz não é o excesso de dopamina. O problema é um coração que busca o infinito no lugar errado. Santo Agostinho já dizia há mais de 1500 anos: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Essa inquietação, essa busca incessante que a dopamina alimenta, é na verdade um desejo de Deus. O seu celular, o feed infinito, as notificações, eles prometem preencher esse vazio, mas só conseguem cavar um buraco ainda maior. Eles são um ídolo, um falso Deus que exige seu sacrifício, seu tempo, sua atenção, sua paz. Então, como a gente conserta o carro sem freio? A igreja nos dá as ferramentas. A primeira é a graça. Sozinho, você realmente não consegue. Sua força de vontade é limitada. Precisamos pedir ajuda a Deus todos os dias na oração. Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues em mim. Fortalece a minha vontade. A segunda ferramenta é a virtude. A neurociência fala em fortalecer o córtex pré-frontal. A igreja chama isso de virtude da temperança. É o hábito de usar as coisas com moderação, de ser senhor de si mesmo.
e não escravo dos seus impulsos. E como se constrói uma virtude? Com pequenos atos, repetidos todos os dias. É aqui que entra o caminho prático. Não adianta só dizer, vou usar menos o celular. Você precisa de um plano. Primeiro, defina horários. Por exemplo, nada de celular na primeira hora do dia e na última hora antes de dormir. Use esse tempo para rezar, para ler um livro, para conversar com sua família. Segundo, desative as notificações. Todas elas. Você decide quando vai olhar o celular, não o contrário. Cada blim é um sequestro da sua atenção. Recupere o controle. Terceiro, jejum digital. Escolha um dia da semana, ou algumas horas do dia, para ficar completamente offline. No começo é difícil, você vai sentir abstinência. Mas depois, vem uma paz, uma clareza mental que você nem lembrava que existia. Você vai começar a notar o mundo ao seu redor de novo. E quarto, e mais importante, substitua. Se você só tira o vício, ele volta. Você precisa preencher esse espaço com algo maior e melhor. Preencha com a oração, com a leitura da Bíblia, com o terço, com a adoração ao Santíssimo. Preencha com um hobby real, com esporte, com serviço aos outros, com tempo de qualidade com as pessoas que você ama. A luta não é contra a tecnologia. A luta é pelo seu coração. A tecnologia é uma ferramenta incrível, mas ela é um péssimo mestre. O objetivo não é jogar o celular fora, mas colocá-lo no seu devido lugar, a serviço da sua vida, da sua vocação, da sua santidade. É usá-lo para evangelizar, para aprender, para se conectar de forma significativa. A liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, é ter o poder de escolher fazer o que é certo, o que te leva para mais perto de Deus. Ao treinar sua vontade com esses pequenos sacrifícios, você não está só consertando seu cérebro, você está fortalecendo sua alma. Você está trocando a prisão barulhenta do feed infinito pela paz e pela liberdade dos filhos de Deus. Você está aprendendo a viver no agora, onde a vida realmente acontece e onde Deus te espera. Então, o desafio está lançado. Você vai continuar sendo o pombinho frenético, bicando a tela em busca da próxima recompensa vazia? Ou vai usar o freio que Deus te deu, a sua vontade unida à graça, para tomar as rédeas da sua vida e direcionar seu coração para o único infinito que pode de fato te satisfazer? A escolha é sua. Então, somos só um carro sem freio? Um pombinho viciado em migalhas digitais? Não. E quem provou isso não foi um padre, foi um psiquiatra num campo de concentração. Viktor Frankl viu que, na situação mais extrema que um ser humano pode viver, Freud estava completamente errado. As pessoas não viravam só animais com fome. Alguns se tornavam santos, outros demônios. E o que diferenciava essas pessoas? O sentido. Frankl percebeu que quem tinha um porquê para viver, seja uma missão, uma família ou Deus, conseguia aguentar qualquer como. Animais não buscam sentido. Você nunca viu uma vaca tendo uma crise existencial no pasto, mas nós temos. Por quê? Nós temos uma alma. E o que o mundo digital fez? Ele construiu a caverna de Platão perfeita. O seu celular é a parede onde você vê as sombras da realidade. O perfil perfeito, a vida perfeita, a notícia editada, não é o mundo real. E nós, como os prisioneiros da alegoria, estamos acorrentados, amando as sombras e com o medo terrível da luz real que existe lá fora. Mas eu não tenho força de vontade! Você já ouviu falar daquele estudo famoso do Rabanete e do Cook? Aquele que diz que a força de vontade é limitada, que ela se esgota como um músculo. A Igreja Católica sempre soube que a vontade não é um músculo que cansa. A vontade é uma chama. E o combustível que alimenta essa chama é o amor. Lembra da história daquele rapaz que andava 3 horas na poeira do Pantanal só para encontrar a namorada? Quando perguntaram como ele aguentava, o que ele respondeu? Nada é pesado para quem ama. Esse é o verdadeiro freio. Esse é o porquê. Você não aguenta ficar 10 minutos longe do celular porque você não tem um porquê maior do que ele. Você não ama nada mais do que a satisfação do próximo like, da próxima notificação. É exatamente aqui que entra a graça. Santo Agostinho era um gênio, uma das mentes mais brilhantes da história, mas ele estava escravizado. No caso dele, pela luxúria, ele dizia: eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. Parece familiar? Ele tentou com filosofia, com maniqueísmo, com tudo. Ele só foi verdadeiramente liberto quando entendeu que o freio não viria dele, mas vinha do alto, veio da graça de Deus. A graça não só te liberta, ela te deixa mais inteligente. Ela te faz enxergar a verdade que está por trás das sombras da caverna digital. Certo? Lindo, poético. Mas como eu faço isso na prática? Como é prático, o caminho de libertação tem 3 etapas claras. Primeiro, o detox da graça. Você precisa de um tempo longe. 2 semanas, talvez um mês. E eu vou ser sincero, vai ser miserável.
seu cérebro vai gritar por dopamina. É abstinência, pura e simples. E nesse momento de fraqueza, você faz como o filho pródigo da parábola. Você não precisa estar perfeito, não precisa ter vencido. Você, no meio da lama do seu vício, no meio do fio infinito, só precisa dizer: Pai, pequei, me ajuda. Essa é a oração infalível. Segundo, pare de estar entediado. A sociedade moderna é abundante. E é por isso que ela é entediante. E o tédio é a porta de entrada para todos os vícios. A sabedoria milenar dos monges resume tudo em 2 palavras: ora et labora, reze e trabalhe. Você precisa de uma rotina. Você pode não saber quem é, mas Deus sabe. E a sua identidade humana básica, a mais fundamental, exige 2 coisas: comer e dormir direito. Então pare de usar o despertador só para acordar. Comece a usar o despertador para dormir. Decida o seu dia com antecedência. Tenha hora para largar o celular. E, pelo amor de Deus, almoce e jante com a sua família, sem o celular na mesa. Olhe nos olhos das pessoas. Viva o famoso age quod agis. Faça o que você está fazendo. Viva-o agora. E terceiro, o passo mais importante: ache-o, seu porquê. O digital te escraviza porque ele te faz viver para si mesmo, para o seu próprio umbigo. A liberdade é o exato oposto disso. É viver para o outro. Pergunte-se todos os dias ao acordar: para quem eu vou doar a minha vida hoje? Pode ser para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu trabalho bem feito, para um amigo que está doente. Encontre o seu propósito fora de si mesmo. A tecnologia, a inteligência artificial, as redes sociais são ferramentas fantásticas, mas elas são péssimas mestres. A igreja não te pede para jogar o celular fora. Ela te pede para colocar o celular no lugar dele, debaixo dos seus pés, a serviço da sua missão, do seu porquê, a serviço de Deus. A escolha de sair da caverna é sua. A liberdade é real, mas ela exige uma batalha. Você está pronto para lutar? Se esse vídeo te ajudou a enxergar um caminho, a sua inscrição aqui no canal não é só um clique, é um sim para continuarmos essa jornada juntos em busca da verdade. Deixe seu like, inscreva-se e o mais importante de tudo, comente aqui embaixo qual é o seu porquê para lutar contra a escravidão digital. Vamos juntos!